primeiro ano do ensino médio, certo? E o tema de hoje é mudanças de estado físico da matéria e algumas propriedades dessas mudanças, certo? Como nós já vimos, né, nas aulas anteriores, já vimos o conceito de matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? E massa é tudo aquilo que podemos ver, tocar e sentir, certo? Mas essa massa, né, ela é composta por pequenas partículas, né? Pequenas moléculas, e dependendo do tamanho dessas moléculas, dependendo do tamanho dessas partículas, elas tanto podem ser partículas microscópicas quanto macroscópicas. Partículas microscópicas são aquelas que não podemos enxergar a olho nu, e partículas macroscópicas, são aquelas que podemos enxergar a olho nu, certo? E essas partículas, elas sofrem algumas mudanças. Essas moléculas, elas sofrem algumas mudanças de estado físico pela qual elas são submetidas, certo? Então, essas partículas e essas moléculas, elas mudam de acordo com a energia pelas quais elas absorvem ou elas expelem, ou elas soltam, certo? E quando uma partícula, quando uma molécula, ela absorve energia, lembram? Existem vários tipos de energia. Energia eólica, energia cinética, energia hidráulica, certo? Mas aqui, ó, nós estamos estudando o principal tipo de energia, né? Pelas quais as partículas e as moléculas, elas usam. Elas absorvem ou elas expelem, que é a energia na forma de calor, certo? Então, ó, quando essas partículas, quando essas moléculas, elas absorvem calor, elas absorvem, eu digo que ela passou pelo processo de o quê? Endotérmico. Endo é absorver, colocar para dentro. Endo, absorver. Aquela minha partícula, aquela minha molécula, ela absorveu energia. E quando essa minha partícula ou essa minha molécula, ela espelha essa energia, eu digo que ela passou pelo processo exotérmico. Exotérmico. Exo, fora, dentro, endo, dentro. Endo, eu absorvo, exo, eu expelo. Eu coloco para fora. Endo, eu absorvo, exo, eu coloco para fora, eu libero essa energia, certo? Então, ó, de acordo com a intensidade pela qual essas partículas e essas moléculas, elas absorvem ou elas liberam calor, elas passam por três principais estados físicos, que são os três principais estados físicos da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Quando essas minhas partículas passam, né, por esses três processos, ela passa através de alguns ditos fenômenos. E esses fenômenos vamos ver agora, ó, vamos relembrar, vamos lá? Ó, vamos lá, o exemplo da água, do meu cubinho de gelo aqui, ó. Meu cubinho de gelo está aqui no estado sólido e quando, ó, ele absorve energia, absorver é endo. Quando ele absorve energia, ou seja, o calor, quando eu coloco aqui, ó, o meu cubinho de gelo fora da geladeira, deixo lá em cima da mesa, ao final da tarde ele está todo derretido. Então ele absorveu o calor, certo? Ele absorveu o calor do ambiente pelo qual ele foi submetido. Quando ele absorve esse calor, ele passa do estado sólido para o estado líquido. E esse fenômeno é chamado de fusão, ou seja, o meu cubo de gelo ele se fundiu, certo? Aí, ó, esse meu líquido, aquele meu líquido, né, eu coloquei lá na panela
E eu liguei o fogo. E com o passar do tempo, o líquido ele começou a borbulhar. Começou a formar uns vapores assim em cima da panela. Se essa panela ela ficar por muito tempo com o líquido lá, com o passar do tempo, lá no finalzinho, eu vou ver lá, né? E não tem mais nem uma gotinha daquela água que eu tinha colocado na panela. A água, ela passou do estado líquido para o estado gasoso, ela ebuliu, certo? Ela ebuliu, então ela passou do estado líquido para o estado gasoso. E esse fenômeno, né, chamado de vaporização. Lembrando, a vaporização ela é dividida em três. Ela é dividida em evaporação, a gente só está lembrando, tá? Ela é dividida em evaporação. A evaporação é quando a minha matéria ela passa do estado líquido para o estado gasoso a temperatura ambiente de forma lenta, certo? A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso quando lhe fornecido uma fonte de energia, de calor, mais ou menos, né, rápido, mais ou menos rápido, certo? E temos a calefação. A calefação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma rápida, quase que instantânea. Quando a gente coloca na frigideira a panela para esquentar sem nada, quando a gente pega assim a mão molhada, a gente respinga assim na panela. Aí aquelas gotículas faz. Aí do nada são as gotículas de água, né? Então esse processo rápido pelo qual a matéria no estado líquido passa para o estado gasoso é chamado de calefação, certo? Esse ato de a partícula e molécula ela absorver calor, o meu cubinho de gelo ele absorveu calor e ele passou para o estado líquido. No estado líquido ele absorveu mais calor, foi para o estado gasoso, certo? Mas tem, o inverso. O inverso é a liberação de calor. Quando ocorre a liberação de calor é quando as minhas partículas e as minhas moléculas elas absorvem elas liberam aquele calor que elas antes haviam absorvido. Quando elas liberam, o que acontece? Quando a minha matéria está no estado gasoso, quando a minha matéria está no estado gasoso e passa para o estado líquido, é chamado de o quê? Condensação. Condensação. Ela se condensa. O que acontece? Vocês lembram do exemplo da panela? Quando a gente desliga, apaga o fogo, né, do fogão e a gente coloca uma tampinha lá fria. Aqui na panela. Apaguei o fogo. Quando a gente apaga o fogo, não saem os vapores assim? Quando assim que a gente apaga o fogo, não sai aquele monte de vapor? Pois é. Quando a gente vem aqui, com uma panela, que inicialmente aqui na superfície da panela, da tampa da panela, a superfície ela está fria, o que acontece? Essas minhas gotículas aqui de água que está no estado gasoso entram em contato com a superfície fria. Quando o quente entra em contato com o frio, qual é a tendência? De a temperatura se equilibrar, de a temperatura daqueles dois corpos se igualarem. Então o que acontece? Essas minhas gotículas que estão com muita energia absorvida, quando ela entra em contato com a minha superfície fria, ela libera o calor, ela libera aquele calor, ela libera aquela energia que ela absorveu. E quando ela libera, ela volta para o estado líquido. Ela volta para o estado líquido. E quando a minha partícula, a minha molécula, ela sai do estado gasoso para o estado líquido, é chamado de condensação. Certo? Quando a minha matéria ou a minha partícula está no estado líquido e passa para o estado sólido, é chamado de solidificação. Se eu pegar aqui, a água e colocar lá na bandejinha dos cubos de gelo, eu colocar lá no refrigerador, lá no freezer, no outro dia elas vão estar bem durinhas, né? Vão estar lá os cubinhos de gelo. Então, quando a minha molécula, quando a minha partícula passa do estado líquido para o estado sólido,
é chamado de solidificação, certo? Mas também ocorre outro fenômeno, o fenômeno de quando a minha partícula, a minha molécula, quando ela está no estado sólido e passa diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, é diretamente para o estado gasoso. Quando a minha partícula, a minha molécula, ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, é chamado de sublimação. Um exemplo dessas partículas, né, desse tipo de matéria, é a naftalina. A naftalina que a gente coloca nos guarda-roupas, nos banheiros. E quando a gente observa, não sei se vocês já observaram, quando a gente coloca a naftalina, com o passar dos dias ela vai ficando menor, ela vai diminuindo. Aí com o passar dos dias ela some, a naftalina sumiu. O que aconteceu com a naftalina? Ela passou do estado sólido para o estado gasoso, diretamente, que é chamado de sublimação. Outro exemplo, que inclusive é algo que nós comemos, de matéria que passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, é o tic-tac, aquele bombozinho de menta, né? Aquele tic-tac que nós consumimos. É um exemplo de matéria que passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, certo? E quando a matéria ela passa por todos esses fenômenos, ela é dividida em dois tipos de transformação. Transformação física e transformação química. Aqui no livro de vocês, ele dá um exemplo de transformação física e transformação química, aqui na página 20, ó, 20 e 21. Abram aí na página 20 e 21. Ele dá um exemplo de transformação física e química. O exemplo que ele dá aqui é da madeira. Quando a gente ateia fogo na madeira, quando a madeira queima, essa reação de queima, né, quando a madeira queima, ou quando qualquer outro corpo, objeto, ou qualquer outro tipo de molécula ou partícula queima, esse processo de queimar, esse fenômeno de queimar, essa reação de queimar é reação de combustão. Combustão é queima. Gravem isso na mente de vocês. Combustão é queima. Combustão é queima. Certo? Então, aqui no livro de vocês, ele dá um exemplo da madeira. Quando a gente ateia fogo na madeira, inicialmente a madeira ela tem uma característica física, né? Por dentro, por fora, ela é um pouco marronzinha, né? Esverdeada. Por dentro, quando ela é cortada, ela é um marronzinho claro, né? Às vezes esverdeado. E quando se ateia fogo nessa madeira, ao final, quando aquela madeira queima, aquela madeira ela fica preta, né? Ela fica preta, fica parecido com carvão. Quando a gente pega assim na madeira queimada, a nossa mão ela fica toda manchada. Então, essa transformação que essa madeira teve foi a transformação física. Como seria essa transformação física da matéria? É quando a transformação ela causa a mudança das características físicas daquele tipo de matéria. Antes a madeira ela era marronzinha por fora e marrom bem clara por dentro. Quando ela sofreu o processo de combustão, a reação de combustão quando ateia fogo na madeira, ela ficou já com outra aparência, outro aspecto. Ela já ficou preta, ela já ficou, quando a gente pega mancha, né? Então essa transformação é a transformação física, ou seja, quando a matéria ela tem determinadas características físicas, ela é desse jeito, ela tem esse aspecto, e quando ela sofre uma reação, ela muda de aspecto, ela muda de aparência. Minha aparência inicial é essa, quando ela sofre uma reação, a aparência dela fica outra, completamente diferente. Isso é um tipo de transformação física. Há também as transformações químicas. As transformações químicas. Como ocorrem as transformações químicas? Novamente aqui no exemplo, ó, que está no livro de vocês, que eu até coloquei aqui no quadro. É o exemplo da
celulose. A celulose, ela é um dos compostos que é uma das moléculas que compõem os troncos das árvores, certo? Então a celulose, quando ela é submetida a algum tipo de energia, ou seja, quando eu tenho fogo nela, quando eu coloco fogo nela, quando a gente coloca fogo em algo, esse fogo, para ele aumentar, para ele persistir lá, para ele não apagar, ele precisa de oxigênio, para ele poder reagir, para ele poder queimar, certo? E essa reação é chamada de reação de combustão. Isso já está na mente de vocês, certo? Na mente, no coraçãozinho de vocês, certo? Então, quando a minha celulose, ela entra em combustão, esse ato de entrar em combustão é uma reação. E essa reação, ela vai produzir, lembra da setinha? Olha aqui minha setinha, olha o tipo da minha setinha. Qual é o tipo dessa minha setinha aqui? É reagir ou produzir, certo? Então, quando a minha celulose, ela queima, ela forma o quê? Ela forma carbono, que é o carbono do tipo carvão, certo? O carvão ele é composto por somente carbono, só tem carbono dentro. E quando só tem carbono no carvão, o aspecto físico dele é preto, de cor preta, certo? Então, quando a minha celulose entra em combustão, no final lá, aquele carvão que a gente pega na mão, que fica manchado, aquele carvão lá que fica manchado é o quê? É o carbono. E quando essa reação ocorre, quando a reação de combustão ocorre, há a liberação de gás carbônico e água. Isso toda reação de combustão. Isso é toda reação de combustão. Todas. Absolutamente todas. Forma gás carbônico e água. Forma gás carbônico e água. E outros produtos também, dependendo do tipo de molécula ou partícula. Mas sempre no final vai formar gás carbônico e água. Gás carbônico e água. Sempre. Certo? Um detalhe. Nas transformações físicas, ocorre, antes aqui, tudo que eu tenho antes da minha seta, estão vendo a setinha de reagir e formar? Tudo que tem antes da minha seta, todas essas moléculas aqui, o oxigênio e a celulose, são chamados de reagentes, são os meus reagentes. Os meus reagentes, eles vão reagir aqui e eles vão formar o que? Os meus produtos. Os meus produtos já é o meu final lá, já é o meu carvão, meu gás carbônico e a minha água. Então, tudo que tem antes da seta é reagente, tudo que tem depois da setinha aqui, é produto, certo? Transformação química é isso, No meu reagente é uma substância, tá aqui, celulose e oxigênio, reage, passa pela reação de combustão e forma o meu produto. Quais são os meus produtos? São partículas e moléculas completamente diferentes das que estavam no meu reagente. São outras moléculas, são outras partículas. Então, quando há a produção de outras partículas, de outras moléculas completamente diferentes dos meus reagentes lá no início, antes de eu queimar a madeira, quando há a formação dessas moléculas completamente diferentes, é chamada de transformação química, correto? Certo? Outra característica muito importante dos 3 estados físicos da matéria. Vocês lembram, que quando a matéria está no estado sólido, as partículas e as moléculas, elas ficam bem juntinhas, bem coladinhas. Elas ficam tão juntinhas, né, que vai formar o nosso sólido, certo? Quando a minha matéria ou uma molécula está no estado líquido, essas partículas, essas moléculas, elas ficam um pouco mais
partículas e as moléculas ficam muito distantes umas das outras. Muitos, mega distantes umas das outras. Então, elas têm muito mais espaços para elas se movimentarem. E, de acordo com esses espaços que existem entre as partículas e as moléculas, do estado sólido, líquido e gasoso, né? Vem aqui, uma teoria chamada teoria cinética. Essa teoria cinética diz o seguinte, que na teoria cinética a matéria é formada por partículas pequenas e há espaços entre elas. Tá aqui minha teoria cinética. São as partículas pequenas, né, que a matéria é formada por partículas pequenas. E entre essas partículas tem espaços. É a primeira afirmação da teoria cinética, certo? E, nesses espaços, pelo fato de a minha matéria ela possuir esses espaços entre suas partículas, né, elas têm espaço para se movimentarem. Quando a minha matéria ela absorve calor, quanto mais a minha matéria absorve calor, mais as partículas daquela matéria elas ficam agitadas. Então, quando a minha matéria está no estado sólido, elas ficam um pouquinho agitadas. Quando a minha matéria está no estado líquido, elas ficam razoavelmente agitadas. Quando ela está no estado gasoso, elas ficam muito agitadas. Lembram, sólido, líquido e gasoso, endotérmico, absorve calor, certo? Então, quanto maior a minha temperatura, maior a agitação das moléculas daquela determinada matéria, certo? Quando cada minha molequinha, cada partícula aqui da minha matéria, elas têm um tipo de força que atraem elas. Existem vários tipos de forças que atraem as partículas entre si. Um exemplo, forças de Van der Waals, força de polo, força de polo induzido, ligação, pontes de hidrogênio. Então, essas forças, né, elas fazem com que as partículas, elas se atraem. As partículas daquela determinada matéria possam se atrair. E quando elas se atraem, elas se chocam. Elas se chocam entre si. Mas ao se chocar entre si, elas não perdem energia. Quando elas se chocam aqui, elas não vão perder energia, elas não vão liberar aquele calor que elas absorveram. E esse ato de quando se chocarem entre si ou entre as paredes do recipiente pelo qual elas estão contidas, pelo fato de elas não liberarem essa energia, liberarem esse calor, é dita, né, que essas partículas são elásticas. Esse terminho aí que os cientistas colocaram, partículas elásticas. São as partículas que, quando elas colidem entre si ou entre as paredes dos recipientes que as contêm, não liberam o seu calor, não liberam a sua energia. São ditas partículas elásticas. E tudo isso está aqui na teoria cinética, certo? Então, frente a tudo isso que eu expliquei para vocês, o que vocês vão fazer? Lá no livro didático de vocês, na página 23 e 24, vocês vão resolver os exercícios, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam digitando, estejam escrevendo e mandem pelo site da escola que eu vou estar sanando as dúvidas de vocês, certo? Não esqueça de fazer esse exercício aqui, da página 23 e 24, certo? Obrigada e até a próxima.